mais de um ano para as eleições de 2026, quando os eleitores deverão escolher presidente, governador, senadores e deputados federais. E os bastidores do cenário político no estado está cada vez mais quente com as indicações dos nomes que deverão, aí claro, disputar a preferência popular. Bom, para falar sobre o projeto do ex-deputado estadual e que na última eleição bateu na trave disputando o governo do estado, nós vamos conversar aqui com o Capitão Contar do PRTB e claro, quem vai me ajudar nesse bate-papo é o nosso diretor de jornalismo, Adriano Rani. Capitão Contar, muito bom dia, bem-vindo aqui à Massa FM. Bruno, Adriano, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na rádio da Massa FM, esse importante veículo de comunicação, e desejar aí um bom dia para todos os ouvintes, uma ótima quarta-feira para todos nós. Bom, o senhor tem uma das menores rejeições, Contar, entre os candidatos, os pré-candidatos a Senado. O senhor acredita que isso seja uma vantagem em relação aos outros candidatos e por quê? A baixa rejeição tem a ver com o trabalho que construímos, né, ao longo da minha jornada na política como deputado estadual. Então foi um trabalho muito intenso e que hoje gerou, né, essa credibilidade. É importantíssimo. As pessoas estão mais atentas nas eleições, escolhendo com mais critério seus candidatos e com certeza isso vai ajudar a mudar o cenário do Brasil na política em 2026. Certo. Rani. De ouvintes da Rádio Massa FM. Capitão, a gente tem conversado aí com alguns atores e o ex-governador Reinaldo Azambuja esteve por aqui na semana passada. Ele disse que está conversando com o senhor, tentando cooptar e tal, trazer para o lado dele, trazer para o lado da tal direita, né, que criou um inimigo em comum, que é o Lula 4. O que há de avançado nisso, o que há de verdade nisso? Tem essa possibilidade do senhor ir para o PL ou para o PP, que são os partidos que se tornaram a direita mais coesa aqui no estado? Adriano, uma coisa tem que ficar bem clara. Para qualquer pessoa que queira ser candidato na política, nas eleições, ela precisa estar num partido. E no meu caso, não é o partido que muda a figura do Capitão Contar. Eu jamais vou mudar minha postura, minha conduta, minhas convicções. Então, independente do partido que eu tiver, eu serei o Capitão Contar, combativo, né, que briga pelas pessoas, que se preocupa com as pautas nacionais e jamais com interesses pessoais. Então, a questão partidária ainda é uma construção que está sendo feita. O PL é o partido que abriga a maioria da direita do Brasil e o Reinaldo foi convidado pelo Bolsonaro a estar liderando, né, esse partido, e isso não significa que a gente vá comungar, né, das mesmas posturas e tudo mais. Eu acho que ele tem um desafio muito grande dentro do PL, ele tem habilidade para conduzir partido, isso já está... ele está há mais de 30 anos nisso, né? E ele tem esse desafio muito grande que é tentar acalmar os ânimos da direita e poder realmente fazer um trabalho em prol da construção da direita no estado do Mato Grosso do Sul, que não conseguiu ser feita nos últimos anos. Então, Adriano, acho que é hora da gente analisar direitinho todos os cenários. Nós temos aí um país precisando de mudanças urgentes e eu acho que a direita sozinha, pura, ela não vence as eleições. É preciso diálogo, é preciso construção e talvez juntar aí atores políticos, né, de mais de partidos de centro. A gente vê figuras importantes aí despontando. O Tarcísio não está no PL, está no Republicanos. A gente vê a força que o Zema tem lá em Minas Gerais. Então, são motivos que a gente tem que prestar atenção para construir esse grande alicerce para combater o Lula em 2026. O Lula e todo o petismo. Então, esses grupos regionais têm que ser fortalecidos. Tá? Isso não significa que eu vou abrir mão das minhas bandeiras e tudo mais. Capitão, falando agora do seu foco no Senado, né? Como o senhor se apresenta como pré-candidato hoje. A gente olhando nesse cenário, existem nomes e nos bastidores se comenta muito, olha, essa disputa para o Senado no próximo ano promete. Né? Você tem Reinaldo Azambuja, que é um pré-candidato, você tem Vander Lobé, que é um pré-candidato, você tem o próprio Nelsinho Trade, que é um pré-candidato que vai tentar a reeleição, o senhor é um pré-candidato, né? O PP deve ter algum nome aí também como pré-candidato, ou seja, nós estamos falando de 2 vagas e pelo menos 5 nomes aí que vêm numa disputa muito acirrada.
o que faz o senhor manter o foco no Senado e não talvez disputar aí uma vaga para deputado federal, por exemplo, que não sei se o senhor avalia que seria mais fácil também? Bruno, o país precisa endireitar. Nós precisamos ocupar os espaços. São 2 vagas para o Senado. E se a gente não colocar o nome à disposição, quem vai ocupar é a esquerda. Então, para mim, é uma questão de honra, de missão, de colocar realmente o meu nome para brigar com esses que você citou. Eu acho que a direita tem obrigação de, no mínimo, eleger um senador por estado para fazer frente. O Senado é o poder mais importante da República. É aquele que pode frear os abusos, por exemplo, do STF. É aquele que faz o filtro na hora que o presidente da República indica pessoas para conduzirem instituições públicas, por exemplo. Então, nós temos a obrigação de eleger, no mínimo, um senador de direita no Brasil por estado. E eu acho que no Mato Grosso do Sul a gente consegue fazer, inclusive, 2. E é por isso que eu não abro mão, é por isso que eu acredito nessa força que nós temos no estado. O Mato Grosso do Sul é um estado conservador, é um estado que dá valor à família, ao trabalho, é um estado que quer redução de impostos, é um estado que se preocupa, né, com esses valores que comungam com o que o Bolsonaro sempre defendeu. Então eu estou aí para essa missão e eu vou cumprir. Certo. Rani. Vamos falar um pouquinho do Bolsonaro, né? Essa condenação do ex-presidente aí, Bolsonaro, como que isso impacta no seu discurso e qual que é a sua opinião sobre o julgamento? Enfim, tudo que envolveu isso. Fala pra gente rapidinho como é que o senhor vê isso para dentro do seu cenário e para o cenário nacional. Adriano, o ouvinte que está mais atento, né, nesses desdobramentos do julgamento do Bolsonaro, já estão mais do que convencidos que tudo isso foi uma grande trama. É uma perseguição política que está sendo feita em torno do Bolsonaro, dos seus aliados, inclusive de toda a direita no país. Né? Essa briga ideológica da esquerda com a direita, o Lula contra o Bolsonaro, isso aí acaba impactando a vida das pessoas. Então o país precisa virar a página. Nós precisamos, hoje, inclusive, o Hugo Mota, o presidente da Câmara, vai pautar a urgência da anistia. Eu acho que é um assunto muito importante que o país tem que superar. As pessoas continuam vendo o seu custo de vida crescer, o desemprego aumentar, a insegurança cada vez mais batendo a nossa porta. Então, o cidadão quer que o país avance. Vamos avançar logo sobre esse tema, né? Espero que seja aprovado lá na Câmara essa urgência e provavelmente também a anistia. Então, o Bolsonaro tem uma força muito grande no país, a gente vê o apoio a ele e ao que ele representa. Viu, Adriano? Não é só a figura da pessoa do Bolsonaro, é tudo aquilo que ele representa. A liberdade, a família, a nossa pátria, os nossos filhos. É isso que o brasileiro precisa urgentemente colocar em pauta. Capitão, na eleição passada houve uma divisão ali, né, da direita. A gente recapitulando o cenário um pouquinho. No primeiro turno das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi provocado num debate pela senadora, então candidata a presidente Soraya Tronic, falando assim, quem que o senhor apoia? Em Mato Grosso do Sul o senhor está em cima do muro. A fala do presidente no primeiro turno dando apoio para o senhor, e no segundo turno ele se neutralizou um pouco, falou, olha, eu tenho 2 palanques, tenho 2 pessoas que me apoiam. Olhando para esse cenário, o que o senhor acredita que precisa e para que essa divisão da direita não ocorra na próxima eleição? Porque aquilo que o senhor falou, bom, existe a possibilidade de fazer 2 senadores, na sua avaliação, 2 senadores da direita em Mato Grosso do Sul. Mas se houver essa divisão, o senhor não acredita que abre uma brecha para a esquerda conseguir fazer um senador? Qual que é o cenário que o senhor enxerga para que a direita não se divida no Estado? Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da divisão de forças. Se a gente não ocupar, como eu disse anteriormente, a esquerda ocupa. Em 2022, você citou as eleições, realmente foi algo muito acirrado, foi uma disputa muito, até dizer, equilibrada em números. E o Bolsonaro se viu numa situação talvez indigesta, né? Que ele estava no PL, o PL estava apoiando a eleição do Eduardo Riedel, e eu estava sozinho no PRTB e recebi o aceno dele, né? Aquela chamada importantíssima que ele fez no debate, que acabou favorecendo e equilibrando essa balança, né? Mas veja que, como eu disse anteriormente também, se a gente não souber traçar a estratégia correta e construir um grupo forte, nós vamos ter que enfrentar mais 4 anos de Lula.
E esse é o nosso maior inimigo. Eu tenho ouvido outros pré-candidatos vindo aqui na rádio falando sobre isso, e realmente é um tema que nos preocupa. O país não aguenta mais 4 anos de Lula. Então, os eleitores têm que estar atentos, essa construção de partidos tem que ser feita com muito critério, e eu estou aí para somar nesse time. Lembrando, eu não vou abrir mão das minhas bandeiras. O partido que eu tiver vai ter que aceitar o jeito que eu sou. Não é o partido que vai mudar e dizer o que é que eu tenho que fazer. Acho que já está mais do que provado. Tudo que fiz aí em prol do Estado, as minhas bandeiras, aquilo que a gente defende, eu acho que é por aí que nós vamos conseguir transformar o país. Nós não podemos deixar espaço para a esquerda crescer novamente. Certo. Capitão, de novo, voltando um pouquinho, o senhor quase chegou ao Parque dos Poderes com aquela fala do Bolsonaro no debate. O senhor acredita que vai conseguir reunir esse apoio para trabalhar em torno da sua candidatura, sim, finalizando a nossa entrevista já, para poder trazer essa força, um pouco desse capital político que o senhor ganhou com aquele momento no Estado para a sua eleição para o Senado? Então a ideia é unir, sem ego, sem milindres e tal, para poder tentar combater o Lula 4? Claro, lembra que não é só questão de Senado, né? Nós estamos falando de Senado aqui porque eu coloquei meu nome à disposição para esse cargo. Mas também a bancada federal, a bancada estadual, toda essa força, todo esse legado que o Bolsonaro nos deixou, vai nos dar motivação, vai ser aquela mola propulsora para que a gente consiga mudar de fato a política e os nossos políticos, né? Nós temos uma eleição em 26, mas daqui a pouco temos em 28 também, em 30. Então, trazendo essa base novamente com força, elegendo pessoas decentes, que querem trabalhar, que estão isentas aí de problemas na vida pessoal, que vão ter liberdade para conduzir o mandato, vai ajudar em 2028 a eleger bons prefeitos e vereadores e assim poder transformar de verdade a vida do cidadão. A gente às vezes fica muito na pauta nacional, claro, importantíssimo, o momento é esse, 26 é pauta nacional, mas em 28 tem a continuidade disso. E é algo que não pode deixar de ser considerado. Então, essa semana tem aí a questão da anistia, né? A gente está torcendo para que passe. O Bolsonaro, ainda assim, é um excelente, é o número 1 cabo eleitoral do nosso país. E ele sim vai poder interferir e conduzir de forma aí muito criteriosa a escolha desses candidatos que vão estar transformando o país. Então é nisso que eu acredito, é por isso que eu coloco aqui o meu nome à disposição e, obviamente, ajudar todo esse grupo a chegar lá e transformar o país. Excelente, obrigado, capitão. Bom, agora às 7h14, conversamos então com o Capitão Contar do PRTB. Capitão, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Bruno, agradecer a audiência mais uma vez, desejar a todos uma excelente quarta-feira.